Olá a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja nos assistindo nesse momento. Quero agradecer muito, primeiro, a presença de vocês, de quem está nos assistindo e de vocês que estão aqui doando esse tempo para essa conversa. Para quem não me conhece, eu sou o Mário, sou idealizador do Casarara. O Casarara ele tem a proposta de trazer maior relevância a temas que muitas vezes são deixados à margem, e a gente tem um posicionamento diversa, inclusiva e pulsante. Bom, eu vou começar apresentando aqui essa mesa que a gente vai conversar hoje. Começo com a Maju Jorge, que é jornalista, idealizadora do Mães pela Diversidade. A gente vai falar também com o Cauê Vasconcelos, que é jornalista, escritor, tem um livro que chama Transresistência, e o Dieter Truppel, modelo, diretor de arte, publicitário. Bom, para começar, eu queria começar com a mãe, né? Que acho que esse assunto a gente sempre... Mãe é um lugar ali muito importante para a gente. Maju, primeiro quero que você conte um pouco desse projeto do Mães pela Diversidade, que é um projeto lindo. Queria que você contasse um pouco como ele surgiu. Conto, então, assim, o André, que é seu amigo, que é meu filho, hoje ele tem 33 anos, é jornalista e fotógrafo, e a nossa história começou quando ele tinha 5 anos, né? Eu sou casada há 35 anos com um economista, que é vice-presidente de um banco de fomentos, caritésimo, assim, super padrão, estereotipado, heteronormativo, e quando o André tinha 5 anos, eu sou uma pessoa que fala muito, o André fez um gesto que ele faz até hoje, com 33, e eu já tinha visto aquilo outras vezes, aí eu virei para o meu marido e falei, gente, ele é gay. E o meu marido falou, eu também acho, mas vamos observar, né? Porque a gente luta contra a caixa, vai ver que a gente estava pondo na caixa, né? E aí, com 14 anos, aí ele mesmo percebeu, e como todos os LGBTs, entrou num sofrimento profundo, e assim, ali eu já abracei, falei, vamos embora, vamos junto, fui procurar informação, nessa busca por informação, estava começando ali Orkut, aquele fervo todo, né? Então, ali as mães começaram a se encontrar, né? Como todas as minorias se encontraram na rede social, as mães também. E ali nós éramos unidas pelo medo, principalmente, eu sempre falo, antes de ser unidas pelo amor, nós somos unidas pelo medo e pelo sentimento de injustiça, né? Então, Mães pela Diversidade hoje é formado por mães de todas as ideologias políticas, de todas as profissões, de todas as etnias, as raças, as cores, classes sociais, e todas unidas para dizer que a criança LGBT existe, que nós tivemos uma, e que a LGBTfobia não é chamar de viado, é uma coisa muito além e muito mais cruel, que detona famílias, muda destinos, destrói vidas, e é isso aí. Se você deixar, eu falo aqui 1 hora, então me parem. Eu queria... Você falou de você percebeu ele com 5 anos, você já tinha uma ideia de que ele seria, né, homossexual, homoafetivo. E como que é isso? Como é para a mãe? Como as mães chegam até você hoje, né? Como que é esse primeiro contato? As mães, elas, assim como os filhos, né, quando os filhos se assumem, ela vira alvo da LGBTfobia. O alvo está na testa dela, então ela começa a ver as portas se fechando, né? O casamento sendo destruído porque ela é culpada, a porta da casa da mãe dela que não aceita, e o cunhado, e a porta da escola, e eu não sei o quê. E essa mãe começa a desenvolver uma fobia social, e ela chega para nós, do Mães pela Diversidade, 90% dos casos com a vida destruída, com fobia social, síndrome do pânico, depressão profunda, ameaça de suicídio.
Então, mães hoje têm uma rede de profissionais voluntários, psiquiatra, psicólogo, pediatra, enfim, vários profissionais da saúde e da saúde mental para receber essa mãe. Que bacana. E a ONG, ela dá um apoio para a criança também, nesse Olha, momento? não, a gente luta pela criança, para dizer que a criança existe, que ninguém optou, que todas nós tivemos uma criança, né? Inclusive, eu já sentei essa criança no colo de várias pessoas aí, uma delas, a Cíntia Bravanel, que me falou numa live que eu fiz com ela para o supermercado Big, que percebeu que o Tiago era gay quando ele tinha 5 anos, no prezinho, ela falou que é 5 anos, é na mesma idade que eu percebi o André. Então, a gente quer dizer que essa criança existe, né? Mas a nossa luta é pelos pais e pelas mães, e pela criança, é óbvio, porque é lutando por todo mundo junto e misturado. Eu acho que é a hora que a gente desconstruir essa opção, essas idiotices que pairam no imaginário coletivo, de moda, né? Eu nunca conheci um LGBT, e olha, são 20 anos lidando com LGBT dia, noite, madrugada, nunca conheci um que me falou, nossa, acho tão legal ser LGBT, ser oprimido de todas as formas, expulso de casa, evadido da escola, ter o mercado de trabalho trancado. Então, assim, desconstruir a opção é importantíssimo, dizer que essa criança existe, porque essa criança é o serzinho mais vulnerável que existe, ela não sabe o que é sexo, ela não sabe o que é sexualidade, o que é ser gay, ela não sabe nada disso, ela só sabe, e isso é o supremo da sacanagem, ela só sabe que ninguém gosta dela, que ninguém chega perto dela, né? Que o que ela não sabe que ela tem de errado. Então, proteger essa criança, tirar toda essa hipocrisia que envolve essa criança, mostrar essa criança, falar sobre ela, a violência que ela sofre na mão de profissionais despreparados, que na hora que ela sofre o bullying, às vezes a professora se junta, né, aos bulinadores ali. Então, assim, a gente precisa falar sobre essa criança, a gente precisa falar sobre a violência que essas famílias sofrem. Eu sempre falo que o pai pode trabalhar na roça ou ser CEO da maior multinacional da Faria Lima, que ele vai ouvir preconceito o tempo todo. E ele tem vergonha, que era o nosso tema, né? Ele tem vergonha, né? Então, assim, o orgulho, as pessoas me perguntam sempre, por que do orgulho? Gente, o orgulho é óbvio, é para se contrapor à vergonha, que é o controle social que fazem sobre os LGBTs e as suas famílias. Então, nós temos que dizer que temos orgulho dos nossos filhos, sim, porque cada vez que um se levantam vários inspirados por esse um, né? E assim a gente vai levar informação e discutir isso com a sociedade. Legal. Caê, a gente vai falar mais sobre essa questão aí, Maju, mas Caê, você escreveu um livro que fala sobre o preconceito, né, das pessoas trans no mercado de trabalho, você passou por uma transição, agora, como que você vê essa questão da pessoa trans? Porque eu acho que acaba sendo um pouco mais delicada do que simplesmente o gay, a lésbica, né? Quando tem essa transformação, eu acho que o preconceito ainda é mais profundo. O que você começou nessa pesquisa, né? Que a sua transição começou nessa pesquisa, né? Para esse livro, e o que você conseguiu perceber, assim, e como foi para você como é para você isso, né? Oi, gente, eu já vou pedir desculpa porque, como vocês podem ouvir, né, meu vizinho decidiu logo agora, na hora da nossa conversa, fazer uma reforma, mas ele tá dando umas pausas, mas vai atrapalhar um pouquinho o ouvido de todo mundo. Sim, foi escrevendo Transresistência que eu me percebi pela primeira vez um cara trans, né, então lá em primeiro semestre de 2017, que foi, na verdade, esse livro nasceu do meu TCC, e agora em novembro ele vai chegar finalmente, né, nas ruas numa editora, ele tá finalizando a segunda edição dele, e foi, assim, um processo muito doido, né, porque eu tive 2 saídas do armário, né, em 2008 eu tive a primeira saída enquanto sapatão, que foi muito difícil para minha família, inclusive, mas ouvindo a Maju falando do orgulho, minha mãe, ela não conseguiu lidar num primeiro momento, mas eu lembro muito, eu digo hoje, né, se eu tenho orgulho de ser quem eu sou, foi porque minha mãe falou,
partir do momento que eu te aceito, eu não quero que você deixe ninguém na rua falar que você tá errado. Então, essa primeira frase, assim, da minha mãe me pega até hoje, né? Quando, sei lá, a gente fica meio triste, chateado com as coisas, eu falo, não, é verdade, tenho que ter esse orgulho, levantar a cabeça. Eu acho que são opressões diferentes, né? Eu não digo que uma pessoa trans sofre mais do que uma pessoa, um gay, uma lésbica, uma pessoa bissexual, porque eu acho que são opressões diferentes, mas a gente vive numa sociedade extremamente transfóbica, né? Está enraizado na sociedade a transfobia. Então, a gente percebe que as outras siglas conseguem chegar ao casamento, né? A adoção das crianças e tudo mais, a gente está lutando pelo mínimo ainda, né? Que é ter o direito ao nome social, poder usar o banheiro, que é uma das maiores dificuldades de uma pessoa trans também, ter acesso no mercado de trabalho, ao sistema de saúde, né? Eu, mesmo jornalista, já sendo minimamente conhecido nesse ano, sofri uma transfobia médica, não fui atendida por uma endocrinologista de uma rede particular, não estava pagando por aquela consulta e ela não quis me atender por ser um cara trans. Então a gente ainda está lutando pelo mínimo, né? Então aí a gente consegue falar de casar, de adotar as crianças e tudo mais. E é uma luta diária, assim, né? As pessoas me perguntam, com que frequência você sofre transfobia? É muito aquele filme, né? O Sexto Sentido, é a todo tempo. A partir do momento que eu piso fora da minha casa, vou numa farmácia, numa padaria, alguém invalida meu gênero, me chama no feminino. Já me chamaram de senhora Caetano, umas coisas assim muito loucas, né? Antes da transição, as pessoas me chamavam no masculino, acho que para me afrontar, me incomodar. Agora é o contrário, né? Agora que eu peço para as pessoas me chamarem no masculino, respeitar meu gênero, as pessoas fazem o contrário. E esse livro, assim, não porque eu escrevi, mas eu tenho um carinho muito forte por ele, porque é isso, né? Eu lembro que lá na faculdade, quando eu estava pensando no tema, eu fiquei sabendo daquele dado absurdo da ANTRA, né? Que 90% das mulheres trans e travestis só tinham prostituição como a única porta aberta, né, no mercado de trabalho. Então, meu orientador me deu uma cutucada para falar, beleza, vamos atrás dos 10% então. E aí, na primeira versão, eu tinha contado 8 histórias, né, de pessoas trans no mercado de trabalho. E quando a gente fala do mercado de trabalho para pessoa trans, não tem como a gente não falar da infância, não falar da transfobia. Primeiro, a transfobia que normalmente acontece em casa, né, e depois na escola, acho que tudo tá junto, né, não tem como a gente falar de uma coisa só sem falar do todo. E aí, sentando a primeira vez na frente dos meninos trans, eu percebi que eu não era sapatão, era para além da questão da sexualidade, também era uma questão de identidade de gênero, mas eu digo que eu precisei passar por uma aceitação, né? Eu precisei aceitar dentro de mim que eu era um cara trans, porque eu não sei se eu estava emocionalmente pronto, né? Quando eu conheço, assim, o universo trans, começa a ter essas dúvidas, foi o ano que eu perdi minha mãe. E minha mãe, eu perdi ela por um suicídio, né? Não teve a ver com a minha questão de ser uma pessoa LGBT, mas ela era uma mulher periférica que não teve acesso, né? A minha família não teve acesso ao sistema de saúde adequadamente para a saúde mental. Então, foi no ano que eu perdi minha mãe, era muita coisa para lidar, eu fui tentando postergar o máximo possível. E aí eu sempre digo, né, já falei isso para a própria Linda Quebrada, foi vendo Bicha Travesti, em dezembro de 2019, que assim, ela me expulsou do armário. Eu saí daquela sala de cinemas, com certeza, que eu era um cara trans, porque o filme, né, ele mostra muito isso, eu tinha muitas dúvidas, por exemplo, se eu queria me hormonizar, se eu queria fazer cirurgia, e tá tudo bem você ser uma pessoa trans e não querer passar por isso, né? Então ali, quando eu vi aquilo no documentário, eu falei, é isso, sou um cara trans, o que vier depois vai vir na hora que precisar vir, né? Eu recentemente acabei de fazer minha mastectomia. Então, eu sempre digo que a gente tá sempre em transição, né? Porque são um processo, a gente tem que sempre resguardar. Eu sempre tento falar para as pessoas trans que é muito importante a gente fazer acompanhamento psicológico, não porque a gente tem alguma doença, pelo contrário, porque a sociedade é doente e acaba adoecendo a gente, né? Então a gente tem que se fortalecer, porque quando a gente está com a saúde mental bem, eu acho que o resto é menos doloroso de lidar, a gente consegue estar mais firme. Mário, posso complementar só uma coisinha? Pode, então, claro. é só para dizer que o Mães pela Diversidade, nós temos inúmeras mães de trans, né? E, inclusive, nós somos cientes das especificidades que existem nessa maternidade, que é justamente a hormonização, a parte médica, a troca do nome social, e a gente tem também voluntários que fazem isso. Ontem, inclusive, o Mães pela Diversidade, através de uma advogada nossa, colocamos pela primeira vez o termo agênero numa certidão. Então, assim, nós temos as mães de trans e somos cientes e muito sensíveis às especificidades até do luto,
que nós não passamos, né? Mães de LGB e as mães de trans passam. E hoje eu tenho a impressão que até dentro do mês pela diversidade, a luta T está na frente das outras, sem dúvida nenhuma. É isso. Até sobre essa questão da masectomia, quando você tomou a decisão de fazer a cirurgia, você sentiu uma diferença agora? Teve alguma diferença com você mesmo? Deve ter tido várias, né? Na sua forma de ser, e acho que mexe bastante com a gente, mas as pessoas à sua volta, você sentiu que houve alguma diferença com isso, ou não? Sim, e foi um processo também, né, que eu precisei. Quando eu olho para o meu passado, primeiro, quando eu olho para o meu passado, eu percebo que eu era uma criança trans. Minha mãe, ela me contava histórias que com 2 anos eu me recusava a usar vestido, esperneava no chão, sabe? Uma coisa que se minha mãe tivesse conhecimento, né, na década de 90, talvez eu poderia ter sido como o Gustavinho, né? Quando eu conheci o Gustavinho, que é um menino trans de 6 anos, nossa, eu só não chorei para não assustar ele, porque por dentro eu tava, meu Deus, que revolucionário, ver um menino de 6 anos sendo o Gustavinho o tempo inteiro, né? Então, essas crianças também me motivam bastante a continuar. E foi muito um processo, né? Para mim também, para eu entender que era uma necessidade minha e não a sociedade me cobrando, né? Tá dentro desse padrão, porque o homem não pode ter seio e tudo mais, porque eu nunca tive a tal da disforia de gênero, né? Eu nunca odiei o meu corpo, por exemplo. Eu preferia não ter peito, sempre foi historicamente, tanto que, sei lá, nos últimos 10, 12 anos da minha vida, até hoje, né, eu compro camisetas muito maiores do que eu uso para simplesmente não aparecer mesmo o peito. E foi muito doido quando eu fiz a cirurgia, né, a primeira vez que a gente tira o colete, que é aquele momento emocionante, eu nem consegui chorar porque eu fiquei assustado com a minha postura, eu estava extremamente torto, né, porque ao longo dos anos eu fui me condicionando a andar mais torto, porque quando você anda mais torto com a camiseta folgada, ninguém percebe o que tem ali, né, então você sofre menos com a sociedade. E aí na hora que eu tirei o colete, eu vi que eu estava muito torto, eu falei, meu Deus, eu me estraguei, né, acho que nunca mais eu vou andar reto. Mas alguns meninos falaram para mim, relaxa, quando você vê que tá cicatrizando, você vai querer estufar o peito, e é verdade, tem 1 mês e meio que eu fiz a cirurgia, já tô conseguindo andar 100% reto, mas foi todo um processo, né, porque é uma cirurgia muito grande, não só esteticamente, né, era muito mais sobre a nossa saúde mental também, qualquer coisa menos estética, essa cirurgia. Então eu precisei me preparar, porque o mês assim de recuperação é muito difícil mesmo. Se eu não tivesse tido a minha família aqui para me apoiar em tudo, sabe? Dar banho, dar comida na primeira semana, eu não teria conseguido. Então, e aí eu fico pensando, né? Quantos meninos não têm a família ali do lado para poder acolher nesse momento? E hoje eu não tenho mais minha mãe, né? Minha mãe, ela sempre quis ter um filho, só que ela não teve a chance, né, de me conhecer como Caê, ela acabou morrendo antes. Mas eu tenho a minha avó, que é sempre essa figura, né? Eu lembro que a conversa para ela, quando eu fui falar da cirurgia, foi muito doida, assim. Minha avó, desde a primeira vez, desde a primeira saída do armário, me aceitou 100%. É sempre a pessoa mais maravilhosa, assim, da minha família. E é uma mulher nordestina, semi-analfabeta, que, assim, tinha tudo para usar a ignorância acima do amor, né? Mas ela prefere deixar o amor falar mais alto. Contei para ela da cirurgia, ela ficou muito assustada. Ela falou, não, você não vai fazer porque cirurgia é perigosa. Porque na cabeça dela, cirurgia é quando, sei lá, né? Você sofre um acidente, uma coisa... vida ou morte. Aí quando eu expliquei para ela a importância que era, mostrei foto de alguns meninos, ela falou, tudo bem. E minha avó, ela é da Umbanda, né? Ela falou, tudo bem, eu vou acender então uma velhinha para os orixás e vai dar tudo certo na sua cirurgia. E tem alguns anos já que minha avó não sai de casa, né, por conta de várias, a idade, algumas doenças que ela teve ao longo do tempo. Só que ela fez questão de sair, minha família mora na periferia da Zona Norte, né? Agora eu tô morando aqui no centro de São Paulo. Coisa assim de 40 minutos de carro, ela fez questão de sair para vir me visitar aqui em casa, no período de recuperação. Então, parece uma coisa muito pequena, né? Mas para mim foi tipo, nossa, coisa mais importante do mundo. Então, e aí eu percebo que andando na rua agora, as pessoas me olham menos, né? Porque às vezes mesmo a camiseta folgada batia o vento, marcava e tudo mais. Então, respeitando um pouquinho mais meu gênero, apesar que essa semana eu fui na farmácia, me chamaram de novo no feminino, mas eu sinto que eu já tô mais feliz, né, quando eu me olho, e eu não vejo a hora de poder ir pra praia, mas ainda não tive essa alta, praia e piscina, mas minha médica falou que em 2 meses no máximo eu posso, porque a maior vontade agora é essa, né, poder andar sem camisa na praia, mas já melhorou assim muito, sabe, não só pra mim, mas acho que a forma que o mundo me enxerga, eu acho que eu tô mais seguro também, né, agora. Mas você acha que foi positivo, a forma que as pessoas estão olhando para você acha que é mais positiva? Foi 100%. Legal, que bom.
Que legal. E Dieter, você que veio do sul do país, que é uma região super mais preconceituosa, né? O Brasil, em geral, é o país que mais mata pessoas LGBT, né? Mas acho que lá no sul tem uma particularidade que eles são mais... Não são? Não tem São uma... bem mais ativos. Eu costumo dizer que, antes até de me apresentar, que não é especialmente não é uma boa hora para dizer que você é do sul, né? Assim, eu já gostei muito, enfim, já tive muito orgulho, mas ainda, né, tenho, mas ele vem acompanhado de muita crítica, né? Assim, porque eu tô 9 anos aqui em São Paulo, não, quase 9 anos, e o panorama é muito diferente, assim, né? A tolerância com o diferente é muito menor porque se tem menos diferença racial, tem menos, enfim, tudo é muito pasteurizado, assim, sabe? Então, eu hoje, como um homem gay, cis, branco aqui, eu tenho uma vida muito parecida do que um hétero branco lá, enfim. Lá é diferente, entendeu? Lá as coisas muito pequenas são encaradas com um peso maior do que aqui, entendeu? Assim, especialmente nos últimos 2, 3 anos, eu tenho evitado e tenho ido muito menos, até visitar meus pais, meus amigos, por isso, assim, porque tem me deixado muito triste, assim, chegar e ver a manifestação política das pessoas, né, qual é a postura que eles estão tomando. Então, é bem complicado, assim, é uma realidade completamente diferente, sabe? É uma região que não se entende tanto como o Brasil, eles têm uma situação muito privilegiada lá. Muitos dos problemas que existem aqui de Sudeste, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, não se tem lá, ou não se tem, ou não se vê tanto, enfim, a desigualdade social é diferente. Então, assim, eles não têm empatia para se conectar com as pautas do Brasil. Enfim, Mas como foi para você crescer nesse lugar que você acha que é hostil, que foi hostil para você? Eu fiquei pensando muito nisso nos últimos tempos, assim, depois que a gente, né, conversou pela primeira vez aqui para participar do talk, e eu percebi que eu realmente deleto as coisas ruins que aconteceram, sabe? Mas aí, fazendo esse retroativo, é muito nítido, assim. Eu acho que tem um tipo de violência que eu acho, não sei se, eu acho até pior do que você ser discriminado e verbalmente, assim, de forma bem direta, que é aquela discriminação velada, que é aquele olhar, que é aquela sensação de você saber que alguma coisa está acontecendo ali, mas as pessoas, elas são muito polidas para se manifestar. E essa violência você não tem como lutar contra, lutar de volta, responder, porque você não sabe bem o que está acontecendo. Se você responde, você é o louco da situação, enfim. E isso eu senti muito lá. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu sempre quis muito trabalhar. Eu tirei minha carteira de trabalho com 14. Eu nem sei se hoje é possível fazer isso, mas eu tinha um desespero que eu queria começar no mercado de trabalho cedo, porque eu queria ganhar meu dinheiro. E eu me lembro que eu bati na porta, assim, porque assim, minha família é muito simples. Eu não tenho pai que indica, nem mãe, enfim. E aí era aquela coisa de bater na porta de qualquer empresa, qualquer coisa. E eu recebi muita negativa. E assim, e aí olhando para trás, assim, as pessoas que, cidade pequena, você conhece, enfim, você entende quem foi contratado para o seu lugar, eram pessoas que estavam tinham menos cursos, estavam numa posição ou igual ou menor do que a minha. Mas olhando para lá, eu sinto aquele meio que aquele cuidado, não, tipo, não, mas esse menino aqui é meio viadinho, sei lá, será que a gente coloca ele aqui para trabalhar nessa biblioteca com o público? Será que aqui, enfim, então isso voltando assim, olhando para trás, eu consigo perceber isso, assim, sabe? Depois, com o tempo, isso foi caindo, até pela escolha profissional que eu tomei, e eu acho que a publicidade, a comunicação, moda, tem uma tolerância um pouco maior com LGBTQIA+, apesar de se vender como um lugar perfeito, que não é, mas se tem um pouco mais de liberdade, sim. É diferente, por exemplo, eu chegar hoje e pleitear uma vaga de diretor de arte numa agência de publicidade do que se eu chegar num escritório de advocacia ou chegar enfim, eu tenho amigos que trabalham nessas outras áreas e que, enfim,
se escondem, não falam da condição, enfim, eu nunca tive, nunca tive não, assim, depois ali da faculdade, quando eu me firmei e falei chega, assim, aí daí para frente eu não tive mais problemas de falar sobre a minha sexualidade nesses espaços, mas amigos advogados, amigos contadores, amigos, enfim, médicos, outras profissões mais formais, eles têm, então é assim, e ainda hoje tem, enfim, então é muito violento isso, né? Porque a gente acaba enfrentando várias condições são impostas e que os héteros não sabem, nunca vão saber o que é, né? Enfim, a própria saída do armário para a família, que eu acho que é o mais complicado, você vai e essa injustiça que eu acho que é o mais pesado, entendeu? Que precisa acabar, eu acho. Enfim, é mais nesse sentido, sabe? E no trabalho também, enfim, isso vai se arrastando. Só que chega uma hora que eu acho que a gente se acostuma, e se acostumando, e aí a gente olha para trás e vê quão injusto isso é, sabe? A gente se impõe essa condição, é horrível. Eu acho que, pegando um pouco do que todo mundo falou, e colocando um pouco da minha trajetória também, a gente, como LGBT, a gente tem uma coisa que a gente cresce, que é um lado positivo, mas a gente fica muito observador, né? Porque o tempo inteiro a gente está ou observando para a gente não aparecer, ser gay e para não sofrer, ou a gente está observando quem pode nos atacar para a gente não ficar muito perto daquela pessoa. Que, por um lado, a gente fica muito observador, a gente fica muito esperto, dá uma certa esperteza para a gente, né? Mas é muito essa questão, né, de opressor, assim, a gente cresce, a questão do corpo, né, que o Caio falou, eu me vejo hoje, né, com quase 40 anos, agora me libertando de muitas expressões do meu corpo, de muitas coisas que eu sentia que meu corpo estava preso e que hoje, né, todo esse tempo, levou quase 40 anos para eu conseguir soltar, né? Então a gente é muito por uma questão que não entra também na minha cabeça muito, é de você sofre tudo isso simplesmente por uma questão de que não faz que não interessa mais ninguém a não ser a nós mesmos e no máximo quem está com a gente, né? Porque não interfere o meu ser, não interfere em nada, né? Num outro. Eu não entendo porque, por exemplo, essa coisa do bullying, né? Você está andando na calçada e uma pessoa hétero não passa. O que muda, né? O que faz onde que está, tipo, o problema nessa, né? Eu não consigo entender. E aí, até pensando nessas coisas do preconceito, Maju, a gente tem, você dentro das mães pela diversidade, também luta pelas leis, né? Pelas aprovações de leis e tudo. O seu áudio está fechado. Como que anda isso? Como que anda isso no Brasil? Porque o Brasil, apesar de ser um país que avançou muito nesse sentido, ele ainda é muito retrógrado, né? Tem essa questão de que mais mata pessoas trans, tem um alto índice, né, de suicídio de pessoas LGBT, né? Então, e tudo que a gente está vendo, né, nesse momento na política, como que anda essa questão das leis, né, de proteção? Mari, se você for olhar o conjunto de leis do mundo inteiro, a gente é vanguarda. O Brasil é vanguarda, falta cumprir as leis, né? Porque elas existem, falta cumprir, precisam muitas ainda. Mas, assim, por exemplo, nós temos casamento, criminalização, doação de sangue, nome social, enfim. A gente tem
um conjunto de leis muito boa, né? Como eu estou te falando, ontem a gente conseguiu colocar na certidão do menino agênero, já não é mais só o transgênero, é o agênero, né? Então, assim, tudo que se refere a LGBT avançou graças à justiça, né? Nada disso é legalizado. Para ser legalizado, ele tem que ser votado no Congresso, né? Nada é legalizado, mas o conjunto de leis é vanguarda. A Inglaterra não tem doação de sangue, por exemplo. Nós temos. Então, assim, o Brasil está na vanguarda, falta cumprir a lei. E a lei, ela é pedagógica, né? É igual a cadeirinha do carro, gente, ó. Chega um momento que a pessoa não entra no carro sem pôr o cinto de segurança e a cadeirinha do filho. Então, é pedagógica, né? É uma coisa que foi feita e que vai levar um tempo até ensinar as pessoas que LGBTfobia é crime inafiançável, né? Inafiançável e imprescritível. Nossa, que palavra difícil. Imprescritível. Então, e onde está, né? Porque é um crime. E onde que está a dificuldade para que isso, de fato, as pessoas sejam condenadas, né? Porque acontece o tempo inteiro, né? Em cada 20 horas, uma pessoa LGBT é morta no Brasil. O André, você sabe, o André foi espancado 2 vezes, né? Uma na Praia da Pipa, uma na Avenida Paulista. Mas, enfim. Olha, a violência, não existe como a gente falar de LGBT sem falar de violência. Às vezes a pessoa quer contratar a minha palestra e vem querer higienizar a minha fala, já falou, olha, pode parar. Porque não existe como você falar de LGBT sem falar de violência, e violências que são inúmeras, né? É a família estraçalhada, como bem o Caí falou, o LGBT não procura o sistema de saúde porque tem medo de ser humilhado, e ali mata também. Então, inúmeras formas de matar, além do crime de ódio, né? E a gente precisa avançar em todas essas áreas, né? Mas eu percebo que eu nunca vou dar uma palavra assim de desesperança para a população LGBT, porque eu não enxergo assim. Eu enxergo que o que está acontecendo é a reação ao avanço, né? Toda a luta por liberdade, ela tem avanços e retrocessos quando as pessoas reagem aos avanços, né? Então, assim, eu percebo, por exemplo, há 10 anos atrás, se a filosofia da USP ou a história me chamassem para falar, eu ia dar pulo dessa altura. Hoje eu falo na Odonto, eu falo na Poli, todo ano a Poli me chama. Eu falei esse ano na B3, na Bolsa de Valores de São Paulo, no clube lá, como é? Rotary Club, que diz que é a coisa mais tradicional e careta. Ainda falei com tradução para o Canadá e Estados Unidos. Então, assim, eu vejo o avanço. Olha, o Mães, nos últimos 2 anos, o Mães tem contas para pagar, né? E a gente não aceita dinheiro público, então, os últimos 2 anos é um avanço também. O Mães foi financiado por empresas de capital 100% nacional, né? Então, assim, não é mais uma cultura gringa, é uma cultura nossa, né? E eu faço esse mundo corporativo atrás da empregabilidade, porque essa militância corporativa é a virada da mesa, é o LGBT chegando no lugar de poder, né? Hoje você tem uma sócia da KPMG no Brasil, que é a maior consultoria do mundo, a sócia da KPMG no Brasil é uma mulher trans, né? Então, é a chegada do LGBT no poder. Vocês viram ontem o discurso do senador? É nada mais do que o LGBT chegando ao poder. Então, eu acho que eu sou muito otimista, né? Eu sei que para quem sofre na pele, a gente quer a mudança já, né? Eu provavelmente nem vou ver a mudança. Lutei e não vou assistir o final da novela, mas ela está acontecendo. Vocês podem ter a certeza que ela está acontecendo. Mas você, Cauê, a gente, isso que, pegando a fala da Maju, a gente vê também muito oportunismo nessa história toda, né? Essa questão da diversidade dentro das empresas, né? Eu tenho vários amigos que trabalham em empresas grandes
E eu acho que já é um progresso, né? Tipo, levar você, Maju, para falar lá, querendo ou não, já vai mexer na cabeça das pessoas. Mas eu vejo o quanto isso ainda é um oportunismo, né? Tipo, quanto até o mês da diversidade, né? Mário, eu acho que existe assim uma coisa a ser pontuada nessa questão, né? Quantas vezes é a empresa e quantas vezes é a revolta, porque ali quem chama a Maju para falar na empresa não é a empresa, é o Pride. Né? São as pessoas LGBT que trabalham na empresa e que querem sensibilizar o resto da empresa, que estão se levantando para cobrar direitos dentro da empresa. Então, existem duas situações. Uma quando é a empresa e uma que é a maioria absoluta quando é o Pride que te chama, que às vezes o Pride é mais fodido que você, ele não pode nem te pagar o estacionamento, entendeu? Sai do seu bolso mesmo, tu paga para trabalhar, porque como que você vai cobrar da molecada lá que está tentando começar uma luta? Então, existem duas situações bem diferentes, né? Sim, mas eu queria saber, Caio, você que fez essa pesquisa toda dentro das empresas, do mercado de trabalho, o que você acha desse posicionamento e dentro das empresas, que é um avanço, né? Mas o que você acha disso? Eu concordo muito com a Maju, que assim, realmente houve um avanço, né? Pensando assim, quando eu contei para as pessoas que eu era uma pessoa LGBT em 2008 para agora, 2021, assim, muita coisa mudou. E até ao longo, assim, do meu trabalho, né? Quando eu faço meu TCC em 2017, por exemplo, era muito mais fácil achar pessoas trans em telemarketing, esses empregos que são, né? A pessoa não precisa necessariamente ver quem é aquele funcionário, é mais a voz dela que é ouvida, ou situações de cabeleireira e tudo mais, eram mais ou menos esses empregos que tinha antes. Nessa nova versão do meu livro que vai chegar em novembro, a gente tem a Erika Hilton, a mulher mais eleita, mais bem votada do Brasil. A história da Erika é uma das histórias que eu conto. Então, assim, eu, por exemplo, né, mesmo sendo jornalista, que tem aquela coisa, jornalista tem que ser imparcial, para mim não existe isso, né? Eu sou um cara trans, bissexual, periférico, então não dá para eu ser imparcial. Então, a Erika, por exemplo, assim, eu fiz toda a minha família votar nela, mas eu jamais imaginei que ela teria 50 mil votos, porque não foram 50 mil pessoas trans, né? Muitas pessoas cisgêneras perceberam a importância de ter Erika Hilton. E aí foi só a Erika chegar esse ano, agora ela instaurou uma CPI, né, da violência contra pessoas trans aqui na Câmara dos Vereadores. Então, assim, a gente está realmente avançando, né? Mas uma coisa que eu fico muito chateado, por exemplo, eu tenho dado, assim, muitas palestras, né? Faculdade, empresas e tudo mais. O que eu acho que o oportunismo ele vem quando chega ao junho e você coloca o seu logo com as cores do arco-íris, mas você não tem funcionários trans, LGBTs ou trans na sua empresa, sabe? Aí que tá complicado, né? Não adianta a gente falar de uma diversidade bonita nas redes sociais, mas internamente a coisa não acontecer. Ou, sei lá, você tem... E assim, não só as grandes empresas, sabe? Eu basicamente só trabalhei com jornalismo independente até hoje, né? Ainda não... Acho que não chegou o meu momento, eu enxergo muito assim também, de estar nessas grandes jornais e tudo mais, mas dentro do jornalismo independente, a gente percebe que a gente também é minoria. Eu era a única pessoa trans da Ponte Jornalismo e eu sou a única pessoa trans da Agência Mural. E a Mural, por exemplo, é realmente, para mim, a redação mais diversa, né? Primeiro que todos nós somos periféricos, então já é assim, você não vê isso em nenhuma outra redação do Brasil, e por sermos só periféricos, a gente tem uma imensa maioria de pessoas negras, né? Só que mesmo assim, tem bastante pessoas LGBTs também, mas ainda assim eu sou o único. Então, e agora eu digo que eu estou, né, porque eu não sou assessor de imprensa, mas eu aceitei esse desafio de ser assessor da Companhia das Letras, que é a maior editora que a gente tem no Brasil, e eu não sou o único funcionário trans, tem eu e mais 4 ou 5, pelo menos. Então, né, já dá para perceber que as empresas realmente estão vendo, porque é isso, quando entra um funcionário LGB ou trans, a gente traz bagagens que outras pessoas não vão ter, né? A gente está falando da gente na pele, é diferente isso. Então, as empresas percebem que é positivo para eles também, não só essa questão, né, de ficar bonito assim, mas internamente as bagagens que a gente traz são bem revolucionárias, né? E assim, eu já falei para a Erika, né, e para vocês terem uma ideia, né, a Roda Viva esse ano fez 35 anos. Só esse ano foi a primeira vez que teve um jornalista trans na bancada, que fui eu. Então, por quê? Só
35 anos depois da sua criação, sabe? E a Érica foi a primeira travesti no centro da roda. E naquele dia eu falei para ela, eu não vou parar enquanto eu não ver você na presidência. Porque a gente tem que querer mais, sabe? A gente tem que querer que não só uma pessoa negra chegue na presidência, mas tem que ter essa interseccionalidade também, porque a gente sabe que quem é a maior vítima da transfobia é a travesti negra, né? Não são pessoas como eu. Os homens trans a gente acaba mais sendo suicidados e tudo mais, mas elas são um alvo, né? Então, para mim, assim, a maior revolução é ter a Érica Hilton como a mulher mais votada do Brasil. Aí a gente está fazendo uma mudança real, quando a gente consegue isso. E para além, né? Nós temos um governador gay, um senador gay, e a gente quer as pessoas trans também assumindo esse lugar de poder, mas estamos caminhando, né? Estamos caminhando. Você sabia que aqui na França ela até participou hoje de um dos talks que foi sobre a prostituição, hoje de manhã, e ela é uma brasileira trans que chama Camille Cabral. Ela vive aqui em Paris já faz muitos anos. Ela criou a primeira ONG de LGBT aqui em Paris para dar suporte a pessoas LGBTQIA+, e profissionais do sexo. Ela foi a primeira mulher trans eleita vereadora na França. Ela foi vereadora aqui tem cada bairro tem a sua própria prefeitura, como se fosse várias cidadezinhas que funcionam, né? E ela foi foi a primeira mulher trans a assumir um cargo público político na França, uma brasileira. E ela tem um trabalho super lindo com o PAST, que é muito parecido com o que você faz no Mães pela Diversidade, que ela acolhe as pessoas trans e LGBTQIA+, e profissionais do sexo. Ela dá assessoria jurídica, saúde, moradia. É um trabalho muito bonito mesmo. E a gente falou dessa questão das empresas que abusam, né, do mês da diversidade. Dieter, você que trabalha nesse universo da publicidade, eu li uma matéria que saiu aqui na França também, falando esses dias, falando que as empresas faturam bilhões no mês da diversidade e elas até ajudam algumas associações, mas o quanto, a porcentagem que elas ajudam é muito baixo perto de tudo que ela fatura. Então, esse dinheiro não volta muito para esse universo para quem deveria, né? Quem faz todo esses bilhões acontecer, né, nesse mês. Como que você vê isso? Você que trabalha nesse universo da publicidade? Olha, eu tenho duas linhas, assim. Eu trabalhei a minha última experiência em agência foi numa agência muito grande aqui de São Paulo, com clientes enormes, enfim, alinhamento global e tudo mais. Então, e assim, né, quando chega ali março, abril, que começa-se a correr atrás de campanha de diversidade, que eles vão lá na criação, onde tem um enviado aqui, vai você fazer, entendeu? Mesmo na marca que nunca me foi designado nenhum trabalho, que não tem muito a ver com o meu perfil, mas quando é um trabalho gay, vem você, entendeu? Para nos... Então, assim, acho que já começa um pouco nas agências essa coisa de te colocar na caixinha, né? Mas eu tive duas experiências bem distintas, assim, de trabalhar com clientes que era nítido ali a má intenção, assim, de só ter de ficar bonitinho na fita, de mudar a bandeirinha ali do Instagram, até eu trabalhei algumas vezes com essa marca e que me surpreendeu positivamente, porque durante a apresentação das propostas, assim, não só a diretora de marketing estava presente, mas e toda a equipe, mas também um comitê que eles fizeram, justamente porque é uma marca que se posiciona todo ano, já há alguns anos, que tem um produto, né, específico que é para a causa LGBTQIA+, e eles criaram esse comitê porque estava crescendo muito nas redes sociais, né, a galera cobrando, e aí, o que você está contratando? Você tem aqui, tá aqui no Instagram, tem, mas e na sua empresa? E eles tinham um comitê que participava da aprovação das propostas, e que o foco era a integração de pessoas trans dentro da empresa.
em todos os setores. Então, assim, eles tinham todo um trabalho com várias casas de acolhimento, de filtrar, de desenvolver, porque a gente sabe, né, que muitas dessas pessoas não têm oportunidade, enfim, e como o Caê falou, né, sobravam, assim, umas vagas, né, de telemarketing, assim, ou alguma coisa de subemprego, assim, e a ideia deles não era isso. Então, assim, tive essa surpresa incrível, assim, de conhecer o trabalho dessas marcas, e eu acho que cada vez mais isso está acontecendo. A questão eu concordo com a Maju quando ela fala, né, que a coisa está acontecendo, e a partir do momento que a gente começa a ver acontecer, a gente está ansioso para que o cenário seja o mais rápido possível, o ideal, né, e a gente está caminhando para isso, mas ainda está longe dele, né, e eu acho que a gente fica mais intolerante com algumas coisas, quando a gente vê a coisa acontecendo e de repente depara com um cenário, com uma marca, com uma empresa, com um cliente que está 10 anos atrás do que a gente está hoje, sabe? Então é bem complicado, assim. E claro que a gente está aqui em São Paulo, que eu acho que é o centro de toda a mudança, né? Assim, mas eu gosto de medir isso, assim, olhando lá para o interiorzinho, para a mãe, para o tio, lá, o que ele está percebendo lá, entendeu? Porque às vezes a gente está falando aqui e a gente está vivendo, olha que incrível, eu saio aqui na rua, eu tenho amigos que usam um shortinho curtinho aqui, tá tudo bem, eles não apanham, eles não levam mais lampadada como levavam antes, mas o fulaninho lá no Tocantins, o fulano lá no interior do Rio Grande do Sul. Mas está mudando também, querido, está mudando também, porque eu tenho feito, sabe o quê? Muita mineradora, planta, negócio de semente, agronegócio, Cargill, já fiz, entendeu? A Gerdau, por exemplo, ela me mandou para as plantas todas de São Paulo para fazer sensibilização de funcionário. Aí, tipo, aquele público 90% homem, de coturno e capacete, entendeu? E eu lá, bonita, falando, entendeu? Então, tá mudando também, tá mudando. É mais devagar. É claro que não é o mundo inteiro, não é a Avenida Paulista. Aliás, quando você fala que o Sul é mais LGBT-fóbico, eu vou além, né? Você atravessou a ponte aqui em São Paulo, do centro expandido para a periferia, já é outro universo, né? Mas o pior não é o Sul. A minha experiência aqui, desses quase 20 anos, o pior é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste não tem turista. Não tem nada que entre ali naquele universo agro, né? Agro. Então, assim, o Centro-Oeste é pior. Mas está mudando também. Eu tenho feito muita coisa assim, plantas no interior, e muitas vezes com os funcionários trans ou LGBs e tal, também junto nas lives. Então, está mudando também no interior. Mas sabe o que eu percebo, Maju? Eu acho que a gente está falando muito sobre a ótica desse trabalho das empresas, enfim, que é super importante, enfim, porque é uma forma de penetração. Mas quando eu olho assim para esses lugares mais, né, de um acesso mais difícil, eu acho mais importante o trabalho que o entretenimento, que a mídia, assim, que um personagem gay na novela, como ele reverbera, sabe, como ele é apresentado. Um participante de reality show, como ele chega lá, sabe? Então, eu vejo que esse conteúdo que costumava ser mais barato, assim, agora com as emissoras, né, tendo mais cuidado na hora de retratar, eu acho que esse acaba tendo um efeito maior, sabe? Eu já presenciei, assim, voltando lá para minha cidade, na época que a conversa de ponto de ônibus, assim, sabe? A Fernanda Montenegro fazendo o papel de lésbica na novela, sabe? De escutar senhorinhas falando, eu achei um absurdo. Não, mas eu achei ótimo, não sei o que, enfim. Esse tipo, porque eu acho que a referência do público C, D, E, F, a pessoa que ela não, né, a televisão tem muita presença na vida, né, a televisão aberta. Então, eu acho que vai além da questão da marca, né? Mas, enfim, é uma reação em cadeia, né? Porque a gente acaba cobrando daqui, a marca ela está investindo na TV, então ela força também o entretenimento, enfim, eu acho que tá tudo conectado. As marcas esse ano elas derrubaram a lei, né? Porque tinha um projeto de lei na Lesp que ia proibir o LGBT de participar de propagandas, porque por serem má influência, olha que ponto chegamos. E as empresas derrubaram essa lei.
né? A hora que eles perceberam que Nestlé, Burger King, sei lá quem, estava mandando carta de desagravo, para você ter uma ideia, o meu genro, o marido da minha filha, ele é publicitário de uma agência pequena de americana de publicidade para a internet, e até a empresa dele, entendeu? Que nunca tinha se indignado lá, nada, lançou uma carta. Então, foi uma chuva de cartas de desagravo que derrubaram uma lei, né? Então, eu acho que, na verdade, nós estamos caminhando assim, ó, é uma militância jurídica, militância corporativa, militância política, militância de mãe, e isso é uma frente muito ampla e que está se expandindo cada vez mais. E a informação hoje, ela chega em todo lugar, né? A informação hoje ela não fica barrada para o interior, e as pessoas têm filhos que sabem mexer na internet, que levam informação para os pais, né? Hoje, a menina trans que estiver lá no sertão do Piauí, sei lá onde, ela vai ver na internet, vai se identificar, falar, gente, eu sou trans. Era uma coisa que antigamente não existia, né? Então, eu sou muito otimista. Eu acho que a gente está mudando numa velocidade assim vertiginosa, e eu acho que o que fomenta preconceito é a falta de informação, gente. Todo mundo aqui é da informação, entendeu? Então a gente tem que acreditar que é a informação que vai mudar isso. Como você leva, eu fiz muito tempo prefeituras aqui em São Paulo, o governo geral do Alckmin me mandava para as prefeituras falar, e eu sentia na hora que eu chegava assim uma hostilidade, e na hora que eu saía, todo mundo desarmado, vindo me cumprimentar, me beijar, falar, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo, agora estou com vocês, eu não sei o quê. Então, assim, eu percebo que é levar a informação é tudo nessa vida, a gente tem que levar a informação. Maju, posso te perguntar, então? Desculpa, rapidinho. Assim, eu imagino que a gente tem vários fatores aí que bloqueiam um pouco, né, essa chegada ou aceitação dessa informação. Como que é para ti, nessa tua trajetória, levar isso para a galera mais fundamentalista religiosa? Como que é a aceitação dentro desses públicos? Porque eu acho que é onde pega mais, assim, né? Porque por mais que a gente tenha informação, a gente tem um outro lado ali que conflita. Olha, a gente não pode colocar todos os evangélicos no mesmo balaio, até porque a maioria dos evangélicos são totalmente do bem, né? Eu me lembro sempre que quando o Feliciano quis ser lá presidente da Comissão de Direitos Humanos, ao mesmo tempo aqui em São Paulo, um outro pastor, o Carlos Bezerra, ele quis ser o Comissão de Direitos Humanos da Lesp. O Feliciano, o mundo inteiro caiu matando. No Carlos, ninguém, porque o Carlos nunca foi LGBTfóbico, né? Nunca usou. Então, assim, eu acho que até isso está sendo bem desconstruído, até esse uso para o enriquecimento e etc. e tal, que tem tudo menos Jesus, ou vocês acham Malafaia tem uma cara de ungido, que Jesus está naquela pessoa, que Deus que perdoe. Então, eu acho que, e muito é a representatividade. Eu acho que quando as pessoas começam a se sentir representadas, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fui uma vez para Santa Catarina, numa cidade que chamava Gravatal, que queria ser a cidade que mais recebia LGBT no Brasil, né? E ali eu fui acompanhada pelo vice-prefeito da cidade nos dias que eu estive lá e tal, e no último dia esse vice-prefeito se assumiu para a cidade inteira. Eu tinha uma festa, uma roda de conversa, e ele, assim, estimulado por eu estar lá e ele se sentir apoiado, representado, seguro, ele falou na frente de todo mundo, eu tenho um filho, que é isso aí que ela falou. Ele não falava gay de nenhum, mas ele falava, é isso aí que ela falou. E aí ele saiu do armário, entendeu? Então, eu acho que essa representatividade, né, de estamos juntos, vamos dar as mãos aqui todo mundo, eu acho que também está acontecendo.
está acontecendo, sabe? E você está vendo coisas que eles não têm como refutar. Como é que o Edmundo Animal, vocês acham que o Edmundo Animal ensinou o filho a ser gay? Ou que o governador Wilson Witzel ensinou o filho a ser trans? Né? Então, muitas dessas lendas urbanas, elas estão se autodestruindo, né? Assim, eu tenho a impressão que a maioria desses bolsominions, eles não são LGBTfóbicos. Existe uma parte que é assim, mas não são todos, não. Não se enganem. Não são todos. Olha, eu tenho um tio que, infelizmente, até hoje defende o Bolsonaro e é uma das pessoas mais carinhosas da minha família comigo, é muito doido. Tá vendo? E a Maju falou isso, eu me lembrei muito, né? Eu atuei muito tempo como repórter e cobri a segurança pública, manifestações aqui em São Paulo pela Ponte. Um dos atos mais bonitos que eu cobri na minha carreira, tudo bem que ela é curta, tem 4 anos, mas foi, assim, muito impactante, foi o ato Evangélicos contra Bolsonaro. Naquele dia eu chorei da hora que eu pisei na Paulista até a hora que eu fui embora. Primeiro que tinha o pastor Henrique, né, que esse homem, assim, ele realmente é iluminado. Nossa, eu ouço ele falar assim, dá até vontade de ir num culto. E tem também o Zé Barbosa, né? O Zé Barbosa foi o primeiro, foi o pioneiro. O Zé Barbosa, ele criou aqui em São Paulo Jesus Cura a Homofobia, né? Quando começou aquele negócio da cura gay, ele saiu na parada com todos a molecada dele lá e uma faixa gigante, Jesus cura a homofobia. Então, os pastores mesmo estão se posicionando, né? Você vê que começa uma desvinculação também dessa história da causa LGBT e tal. Eu acho que a gente está indo muito bem, sabe? Eu acho que a gente tem pastoras trans, né? Como a Alexia Salvador, por exemplo. A Alexia é para além, né? A Alexia, ela quebra todos os paradigmas, porque ela era um homem gay, que era casada com outro homem gay, que no meio do casamento resolveu se assumir trans com o apoio do marido, que adotou crianças com dificuldade intelectual, que adotou crianças trans, e então a Alexia é uma professora do ensino público, ela quebra todos os paradigmas, né? E uma reverenda, né? E uma reverenda. E é isso, gente, é isso, entendeu? Está acontecendo. Vocês podem ter a certeza que se não tivessem acontecendo, vocês acham que o Eduardo Leite tinha saído do armário? Ele saiu porque ele sentiu uma coisa muito favorável ali para ele sair do armário, né? Ele sentiu que ia ter esse apoio, né? E assim, eu acredito que até esse bolsonarismo trouxe a discussão, né, para a pauta. Essa discussão foi trazida para a pauta, teve visibilidade, né? Existiram sensibilizações. Então, eu sou muito tranquila, eu acho que ainda tem muito o que ser feito, principalmente na questão da violência, do suicídio e etc. Mas eu acho que nós estamos indo muito bem. E em relação ao mundo, inclusive, em relação ao mundo, nós estamos indo muito bem. Voltando um pouco, Jeter, você falou da questão da TV, da importância, né, da TV, do que acontece lá, que reverbera muito na nossa vida, né? E a gente falou de representatividade também. Você participou de um programa de reality que você escolhia, né, os meninos, e como foi você? Porque primeiro foi no Netflix, né, eu assisti aqui na França, o programa no mundo inteiro, e a importância também se você estava consciente da importância também dessa sua representatividade, quando as pessoas que não são assumidas, ou que são assumidas, mas que não são tão, não se sente, né, tem gente que ainda é assumida, mas ainda está reprimido, e vê um cara escolhendo outro, né, num programa desse de nível internacional, né, passando internacionalmente, você tinha consciência do quanto você podia estar influenciando essas pessoas e abrindo cabeças, né? Tinha, mas assim, em primeiro lugar, eu topei participar desse programa porque foi a primeira edição dele fora dos Estados Unidos, porque ele já tinha 2 temporadas americanas. É um programa super sensível de relacionamento, enfim, e você assistindo as outras temporadas, as gringas, eles têm um lance de representatividade bem interessante, e foi vendido como uma reprodução daquilo.
eu confesso que eu fiquei extremamente constrangido quando eu vi um primeiro material de divulgação, porque eram 6 episódios, onde cada episódio tinha um hero, que eles falam, né, um principal, que acaba escolhendo os outros. E assim, a gente está num país que, né, mais da metade da população é preta ou parda, e os 6 protagonistas eram brancos. Parecia que você estava vendo um programa, uma edição na Suécia, não no Brasil. E eu acho que foi um erro gigante, assim. Eu não teria participado hoje. Eu acho a edição desse programa aqui, a edição que fizeram aqui no Brasil, extremamente barata, assim, que privilegia umas discussões rasas, assim, sabe? Você vê a edição americana, que os diálogos são mais profundos, são mais interessantes, são mais inteligentes. Assim, eu sei que a gente gravou ali 15, 16 horas que viraram 26 minutos, e virou 26 minutos de entretenimento barato, provocativo, feio, assim, a ponto de a gente se reunir os participantes, assim, eu ouvi de algumas pessoas, tipo assim, eu não te reconhecia ali, o que aconteceu, enfim, eram umas coisas muito... Mas, de certa forma, de qualquer forma, eu acho que existe uma representatividade ali que é, de certa forma, bem importante, porque, né, a gente está falando de se ver, né, representado, né, que isso te dá uma segurança, uma confiança para você poder se assumir, para você poder... E eu acho que isso, querendo ou não estou falando nem pelo programa, estou falando pela sua participação, né, dali, da sua disposição a estar ali fazendo primeiro isso. Que eu acho que eu não sou, eu estou bem longe de ser um estandarte de representação, porque, enfim, eu sou, né, eu tenho muitos layers de privilégio aqui até chegar, né? Então eu acho que se a ideia era representatividade mesmo, eles poderiam ter escolhido outro personagem principal. Eu adoraria ter feito parte de qualquer forma, mas eu acho que a execução, eu tenho muita crítica, muito mais crítica do que elogio à execução, sabe? Quando eu olho para a edição americana, onde tem um personagem, uma mulher bissexual preta sendo a protagonista, eu tô dentro de um espaço onde eu sou modelo, eu trabalho com imagem, eu acho que não precisa estar ali, sabe? Eu poderia ter muito mais de pessoas reais, interessantes para estarem naquele lugar do que eu, se a ideia fosse representatividade mesmo. Eu acho que a preocupação era muito mais estética do que qualquer outra coisa, entendeu? E eu acho que seria ainda mais vergonhoso para eles se eles não tivessem trazido esse episódio gay, esse episódio lésbico, porque dentro dos 6 era esse o desenho que as temporadas americanas também tinham. Então, assim, eu sou um pouco mais... E, assim, fora todas as coisas que aconteceram nos bastidores, que, assim, que eu acho que eu nem posso contar por causa de contrato, assim, que eu achei bem antiprofissional, mas eu não tenho uma boa crítica para fazer, assim mesmo. Mas eu acho que você pode... Um lado positivo, que eu acho que, querendo ou não, você acaba independente da produção, do que foi, faltou representatividade, faltou diversidade, na verdade, né? Mas a sua participação, eu acho que isso abre muito... A gente está num lugar a gente sempre está num lugar de privilégio, independente de onde a gente está, porque sempre tem alguém que a gente precisa trazer, a vida é uma escada, né? Tem as pessoas que estão mais, mas eu acho que a gente tem que saber também, é importante reconhecer o seu lugar de privilégio, mas entender que também nesse lugar de privilégio você também pode trazer essa representatividade, né? Porque senão a gente também fica muito tipo, a gente existe, né? A gente existe, de alguma forma. A gente precisa fazer o melhor que a gente pode para que todo mundo, né, do nosso lugar de privilégio, poder puxar alguém e ser puxado também, porque tem gente que está mais em cima. Então, eu acho que é meio que essa a mecânica, né? Se a gente fica também muito se massacrando, a gente também acaba que faz mal para a gente e não consegue fazer o bem para o outro.
mas é importante a gente ter essa consciência desse lugar, né? Mas eu acho que é importante você entender esse lugar, porque eu acho que você, querendo ou não, para um outro cara que não tem coragem e quando viu aquilo, né, independente da edição, do que foi, ele consegue se reconhecer ali, é o que a Maju falou, né? Ele se sente seguro, acolhido para sair. Isso já traz um bem, de alguma forma, né? Já faz um bem para alguém. Bom, a gente vai... uma coisa, ouvindo o Dieter falando, só para trazer um pouquinho a parte trans da representatividade, né? Eu, por exemplo, acho um desserviço absurdo aquele personagem Ivan da novela da Globo. Primeiro que é um trans fake, né? Não era um ator trans interpretando aquele personagem. E a novela inteira fica reforçando que a gente odeia o nosso corpo, que isso e aquilo, e a família chama aquele personagem no feminino o tempo inteiro. Eu não me sinto representado ali, por exemplo. Inclusive, ligar a televisão e me ver representado aconteceu em 2 séries só. Crônicas de São Francisco, que tem um personagem trans e ele se entende, assim, a sexualidade dele muda com a transição, né? Comigo também foi assim, eu me entendi um cara bissexual depois. E a nova temporada de The L Word, que era uma série que eu amava muito, né? Na minha época, Sapatão, agora também tem um personagem trans. E eu me sinto muito mais representado, por exemplo, em Pose, que não tem homens trans, mas é uma série, né? Feita ali de pessoas negras e trans, que traz ali realmente uma vivência, do que no personagem como Ivan, por exemplo. Então, acho que é muito perigoso quando simplesmente colocam ali um personagem. Minha avó, por exemplo, ela só entende o mundo pela televisão e por mim, né? Até hoje ela não entendeu por que ele engravidou, sabe? Não tem como você pegar um personagem trans e já dar toda a informação de uma vez. Ó, gente, o Ivan é trans, gay e pode engravidar. Não, calma, tem que dar uns passos para trás, explicar primeiro, ter, sei lá, tem um cara trans de verdade, a gente tem vários atores incríveis, Léo Moreira Sal, Daniel Veiga, outros meninos trans que estão aí lutando, as próprias meninas, né? A gente nunca viu uma Renata Carvalho, por exemplo, que é um dos maiores artistas desse Brasil, numa novela, sabe? Ela poderia ser chamada para fazer alguma coisa na Globo, mas parece que vai ter agora uma novela com uma personagem trans, que ela vai representar a morte. Né? Teve com a Glamour Garcia, né? Sim, parece que essa nova personagem trans é uma modelo que ninguém não conhece muito aqui no Brasil, ela tem atuação mais lá fora, é uma mulher trans, mas ela vai representar a morte. Por que a gente coloca uma pessoa trans para representar a morte numa novela em 2021, sabe? É umas coisas assim que eu fico, para mim isso não é representatividade, é muito longe disso do que isso. Mas as novelas têm um grande... O Mães entrou na Força do Querer, né? Aquela novela do menino trans da Maria Fernanda Cândido, a Maria Fernanda Cândido procurou o Mães, né, para harmonizar ali a relação. Então, eu acho que às vezes é positivo também, né? O Félix, não sei se vocês lembram, ele começou uma caricatura, de repente foram humanizando ele, humanizando. A hora que o pai aceitou, ele vira o melhor ser humano do mundo. Que isso que foi ali o que eu acho que deveria ser pensado. A hora que o pai aceita, ele desencapeta, né? Ali era a capetice dele, era a história do pai não aceitar. Então, eu acho que também tem exemplos muito positivos, né? E a Glamour já fez um papel que era totalmente leve, era uma menina trans, tinha um namorado e tal, e acabou casando com ele e tal. Foi bem leve a Glamour. Então, eu acho que tem os dois lados. Mas precisa ainda também ter a personagem, a mulher trans, ela precisa fazer uma personagem de mulher trans, tipo, ela não pode ser simplesmente uma mulher? Tem essa... Mas na última novela da Glória Pérez, acho que teve isso, né? A gente teve uma mulher trans fazendo um papel de mulher cis, e o Silvério também estava, ele era, né, o motorista, eu não sei se era a mesma novela, mas eu me lembro que foi nessa última novela das 8 da Glória Pérez, que foi muito elogiada, né, pela posição que ela colocou as pessoas e tal. E, Maju, eu queria fazer uma pergunta, uma última... Só respondendo isso, Maria, acho que a gente ainda precisa estar nesse ponto, porque é isso, né? Quando a gente tem personagens trans, principalmente no Brasil, ainda é um trans fake, né? Eu, por exemplo, eu não sei quem é fã do Silvério Pereira, eu detesto essa pessoa, porque ele adora fazer personagens trans fake, por exemplo, sabe? Esse personagem, inclusive, que é motorista e tal, fica falando o tempo inteiro que é uma travesti, não é uma drag queen, pelo amor de Deus, aquele personagem não era uma travesti. Então fica no imaginário social que é isso, né? A travesti, ela trabalha de dia como motorista.
à noite ela se monta e vai pro show, porque o personagem falava, eu sou travesti, só que não, isso é uma drag queen, né? Então, acho que foi tão contaminado os personagens que ainda precisa ter uma atriz para falar. E é isso, sabe? Tem um filme que eu gosto muito, Alice Júnior, por exemplo. É um ótimo exemplo, sabe? É um filme que dá para você assistir com crianças e adolescentes para você ensinar como não ser transfóbico, né? É uma pessoa trans interpretando uma pessoa trans que simplesmente a Alice no filme ela vive problemas da adolescência, né? Ela quer o filme inteiro dar o primeiro beijo dela. Claro que tem, né, as transfobias que ela sofre por ser um corpo trans, mas não gira em torno da transfobia, de odiar o meu corpo, tanto que é isso, né? A Alice ela é uma menina trans e não tem dúvidas disso. O pai dela aceita ela. Aí eu gosto muito desse tipo de roteiro, sabe? A série com a Lineker também tá maravilhosa. Alice que você fala, Alice Marconi? Não, a Alice Marconi, inclusive, ela é roteirista desse da Lineker, né? Alice Júnior é um filme. Eu esqueci o nome da atriz agora. Alice Marconi ela é destaque do carro das mães na parada, né? A Alice Marconi e a Glamour, as duas. E a gente precisa disso também, né? Pessoas trans escrevendo esses roteiros pra gente conseguir humanizar nossas histórias. Então, a Alice é um ótimo exemplo aí, bem feito, porque eu amo Manhãs de Setembro. Acho que é uma série, assim, além de ter a Lineker, né, que eu sou muito fã, então suspeita a falar, mas é uma série que é isso, não reproduz nenhuma transfobia, porque pessoas trans participaram do roteiro também. Eu acho que é isso, quanto mais verdade, mais representatividade, né? Quanto mais você se sente representado. Agora, Maju, uma última pergunta para você. As crianças, você percebe, eu acho que as crianças hoje já nascem mais resolvidas, vamos dizer assim. Você vê esse processo? Né? Eu acho que elas têm mais apoio dos pais também, né? Porque os pais têm mais informação, não sei. Olha, nós temos mamães que chegam todos os dias, criança de 6 anos, que está se automutilando, que não quer usar essa roupa, que não quer cortar o cabelo, não quer cortar o cabelo, enfim. Então, eu acho que os pais também estão mais atentos. Acho que existe aí... isso está acontecendo em todas as classes sociais. Então, eu acho que isso é uma coisa que os pais vão acabar se impondo, porque eles estão comprando essa briga, né, da criança trans. E, assim, uma coisa que eu sempre deixo claro nas minhas palestras é que transexualidade não tem nada a ver com sexo. Então, a gente fica até sem entender qual é o problema, porque não tem nada a ver com sexo, né? A única coisa que tem a ver com sexo é que as mulheres trans são empurradas para a prostituição, nada além, porque elas precisam sobreviver, elas não querem estar naquele lugar, elas estão lutando pela sobrevivência. Então, eu acho assim que é outra página que precisa ser virada, todas essas lendas urbanas precisam desaparecer, né? E mostrar que e é sempre, eu acho que mostrando a criança. Nós temos criança que se automutila, que se arranha quando põe roupa de X, de Y, entendeu? Então, assim, eu acho que essa discussão está chegando para a sociedade com sucesso e cada vez mais. Então, eu sempre deixo para a população LGBT, que é daqui, ó, é sempre uma palavra de esperança, esse povo maravilhoso, né, que teve Alexandre o Grande, que teve Alan Turing, que inventou o computador, se não fosse ele a gente não estaria aqui, enfim, e fizeram história, Leonardo da Vinci, enfim, é uma população que tem muito do que se orgulhar, e é isso. Sim. Lindas palavras. Caís, a gente vai terminar. Você tem alguma consideração, algo que você queria dizer antes da gente encerrar? Que não foi falado? Acho que agradecer, foi muito bom esse papo. E seguir pessoas como a Maju, né? Eu sou, assim, muito fã do trabalho das Mães pela Diversidade. Acho que eu já falei com algumas mães em matérias específicas, porque é isso, né? Eu queria muito que a minha mãe tivesse tido a oportunidade de conhecer essa ONG, por exemplo. Acho que teria ajudado ela a lidar muito melhor com as questões de saúde mental dela. Legal. Dieter? Eu quero acompanhar o Caí e, assim, agradecer muito, dizer que é uma honra imensa estar aqui conversando com vocês. Eu gostaria de ficar aqui horas só ouvindo, sem falar nada, porque eu também sou, assim, fãzaço da Maju. Eu acho que esse trabalho é um trabalho lindo, incrível, é o maior apoio, não existe maior apoio do que o apoio dos pais. Assim, eu vejo que
eu tenho amigos que trans, que têm apoio dos pais, e amigos gays, assim, que enfim, tem uma passabilidade gigante que não tem, assim, a diferença que isso faz, sabe, na confiança de uma pessoa LGBT, mesmo sabendo, né, que a transfobia é muito maior do que a homofobia, enfim, mas a gente vê o quanto isso prepara a gente para enfrentar essas coisas que a gente vai enfrentar na rua, enfim. E é um trabalho lindo, parabéns, continue e com essa positividade incrível, assim, e é isso. Obrigado pelo convite e espero que... Eu quero mandar um beijo pro meu Dedé, que eles que iam assistir. Eu também quero mandar um beijo pro André. E a relação que vocês têm, quando eu estava no Brasil e a gente estava mais próximo, ele sempre estava falando com você e eu via sempre essa relação bonita que vocês têm, assim, eu falei, nossa, que legal. É isso, gente. Beijo para vocês. Beijo. Obrigado, gente. Muito obrigado. Antes de terminar, a gente tem aqui, só avisar quem está assistindo que a gente tem um QR Code, que a gente está arrecadando doações para o Quilomba 717, que é uma entidade uma ONG que fica em Campinas, com a turma lá da Unicamp que criou, que dá suporte para pessoas LGBTQI+, e que está correndo risco de fechar por conta da pandemia, com toda a crise. Então, quem puder doar, só apontar aqui a câmera do celular para o QR Code e doar quanto puder. Tá, e a gente tem agora um happy hour com a Zero Juízo e a Marina is Online, que começa daqui uns minutinhos. Tá bom? Muito obrigado. Beijo, gente. Obrigado, gente. Foi uma honra, um prazer. Beijão.